Boa noite, meus amigos. Para mim, como sempre, é um prazer estar aqui de retorno ao canteiro. Que Jesus nos abençoe, nos inspire, nos envolva na sua santa paz. O tema de hoje é um tema bastante especial que fala sobre autopreservação, preserva a ti próprio. Uma mensagem que está inserta na obra Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel. E nós vamos tentar hoje falar sobre o que é essa autopreservação à luz dos ensinamentos de Jesus. E para isso, nós vamos contar uma história. Essa história está inserta na obra Sublime Expiação, pelo espírito Victor Hugo, psicografia de Divaldo Franco. Lucien era um rapaz dotado de extrema beleza. Era um músico exímio que costumava encantar as plateias quando ele tocava ao piano os nocturnes de Chopin. Era um homem que tinha tudo à sua disposição: beleza, fama, benquisto pela sua sociedade. Tinha saúde e o amor dos seus familiares, dos seus amigos e das moças que, vez ou outra, se apaixonavam por ele. Não lhe faltava nada, ele não desfrutava de nenhum tipo de infelicidade e achava que a vida era a representação e o colorário desses momentos mais venturosos da sua existência. Quando, de repente, em uma determinada altura da sua existência, ele viu despertar muito sutilmente, uma aqui, outra ali, pequenas manchas violáceas sobre a sua pele. Recorreu à medicina da época, a dermatologistas, a médicos, a tratamentos inclusive um pouco excêntricos e inabituais para tentar investigar qual seria a razão daquele tipo de enfermidade. Recorreu a diversos tratamentos, mas efetivamente nenhum deles havia dado a cura. E ele percebe, ao longo dos anos, aquelas manchas violáceas despertarem em chagas vermelhas, purulentas, feridas que estavam roubando a sua virilidade, a sua viçosa mocidade e que estavam deixando um aspecto triste na sua existência. Os seus dedos, antes tão ágeis, dotados dessa exímia capacidade de tocar músicas tão envolventes que emocionavam a todos, pareciam agora gravetos ressequidos e ele padecia de uma grave melancolia e angústia existencial. Os seus amigos já não mais o procuravam. Afinal, aquela doença desconhecida poderia ser contagiosa e eles também poderiam contraí-la e afastaram-se sorrateiramente. A sua família o abandonou, porque ele, não tendo podido mais exibir o seu talento e com isso ganhar, através do seu próprio trabalho, o sustento para a sua subsistência, já não era mais rentável para os seus familiares. E ele agora estava em um centro de tratamento de leprosos. Sozinho, abandonado por todos os seus amores, tinha à sua disposição agora apenas um papel e uma caneta e ele resolve lembrar-se daquele que foi o seu maior amigo, Armando, e então narra uma carta que é a tônica dessa obra. Ele vai dizer nessa carta: Armando, lembra dos dias mais venturosos da nossa vida? Lembra o quanto nós fomos felizes? O quanto nós tivemos momentos de risos, de gargalhadas soltas? Pois agora eu só encontro a tristeza e a desolação nesse quarto escuro em que eu me encontro. Eu fui abandonado por todos e agora não tenho mais razão de viver, mais razão de existir. Armando, lendo aquelas palavras tão tristes, relembrou-se do seu amigo e pensou inclusive em visitá-lo, mas talvez nem o reconhecesse. Talvez não tivesse nem resistências morais para, defrontado perante a realidade daquela grave enfermidade, continuar amando-o da mesma forma de antes, e endereça uma oração para Lucien, a fim de que ele tenha força e resistência suficiente para viver até onde Deus pudesse lhe dar essa dádiva de existir. Lucien, percebendo que não tinha mais perspectivas tão venturosas como outrora, decide então trabalhar por si mesmo. Ele estava naquele momento como tinha chegado ao mundo, sozinho e sem muita perspectiva. Ele decide, ao invés de ficar paralisado na culpa e no tormento das dores lancinantes que aquela doença lhe causava, era como se ele estivesse apodrecendo sem sequer ter ainda morrido,
resolve ir de leito em leito no leprosário onde estava para consolar aqueles que não conseguiam se resignar perante aquela doença tão desastrosa. E ele, que já tinha conhecimentos espíritas e tinha vontade, inclusive, de ter projetos para vincular o espiritismo à arte, resolve utilizar aquelas camas no leprosário como seu auditório para falar das claridades eternas. Não obstante, a dor lancinante que se apossava do seu ser, ele compartilha o melhor que tinha com aqueles que padeciam da mesma enfermidade que ele também padecia. Todos esquecidos, amargurados, ressentidos, alguns que tinham desistido da ideia de Deus, achando que Deus os esquecera. E ele, através desse ato de doar a si mesmo em prol daqueles que estão na mesma situação, acabou melhorando, não da enfermidade, mas cultivando uma paz indestrutível no seu interior. Ele percebeu que, ajudando outros, ajudava também a si mesmo a permanecer com perseverança e esperança para lidar melhor com aquela realidade que estava sendo descortinada diante dos seus olhos, que ele não tinha controle e que estava apenas nas mãos de Deus. E assim passam-se os anos. A doença galopante vai tomando parte do seu corpo. As partes do seu corpo se desprendendo e ele, percebendo que estava no final da sua existência, recebe uma visita inesperada. Era sua mãe, que passou anos hesitante para não o ver, porque achava que provavelmente se desmantelaria em lágrimas perante o seu filho. Mas resolve, na época de Natal, visitá-lo e levava consigo um panetone. O reencontro foi muito emocionante e quando ela já ia saindo, se despedindo e dizendo que voltaria, quem sabe mais tarde, Lucien pega uma fatia daquele alimento e saboreia como nunca. Passados alguns dias, ele começa a se sentir mal, uma dor no estômago, umas sensações esquisitas. O panetone da mãe estava envenenado. Ele percebe que está mais próximo da morte e começa a receber as visitas dos amigos espirituais que lembram-lhe da imortalidade. Persevera, Lucien. Está próximo de você atravessar as porteiras da morte, mas perseveraste bem, fostes paciente, resignado e, portanto, cuidou para preservar a si mesmo, ainda que o seu corpo não tenha sido preservado, porque às vezes a doença do corpo faz parte de uma cura da alma, mas é preciso que nós estejamos conscientes desse processo, para não blasfemar contra Deus quando os nossos desejos não são compreendidos. Quando a vida nos apresenta um remédio amargo, que a gente quer se deslindar e fugir, mas às vezes não percebe que aquele remédio doloroso é o que nos vai dar a efetiva cura do nosso espírito, espíritos imortais que somos. Mas alguns dias ele desencarna em dolorosas circunstâncias e a mãe enlouquece, tomada de culpa por, de certa forma, ter sido capaz de matar o seu próprio filho, ainda que inventasse a justificativa que era para dar-lhe o alívio, a fim de que ele voltasse logo ao mundo espiritual e não ficasse sofrendo tanto em vida. Fica louco e Lucien, do plano espiritual, intermediando esses amigos do alto, conseguem ajudá-la agora. Lucien, que ajudou os outros enquanto encarnado, ajudava também do plano físico. Ele transforma uma expiação dolorosa de dores lancinantes, excruciantes, que acabaram com o seu corpo, numa sublime missão de ajudar aos outros. E é justamente essa a tônica que Emmanuel coloca nessa mensagem. Isso é preservar a nós próprios. Preservar a nós próprios não é fugir da convivência social, como a nossa sociedade tenta vender, que há pessoas tóxicas e que nós não precisamos nos intoxicar com essas pessoas que são muito coléricas, agressivas, que não conseguem conviver bem,
que têm problemas neuróticos e psicóticos. Nós precisamos conviver porque essa é uma lei, e aprendendo a lidar com esses diferentes temperamentos, nós também vamos temperando a nossa forma de nos conduzir, o nosso comportamento, vamos nos entendendo. Porque os relacionamentos têm essa grande mágica. É como se o outro fosse um espelho no qual eu projetasse os meus conteúdos internos. E não raras vezes aquilo que me incomoda no outro é algo que preciso trabalhar no meu mundo íntimo. E nenhum de nós irá preservar a própria existência, falando aqui de uma existência espiritual, se nós nos demorarmos muito no corpo e esquecermos do espírito. Às vezes, quando nós estamos diante de uma prova dolorosa, como uma enfermidade, desejamos nos livrar da doença e não efetivamente ter uma cura, porque há diferença. Livrar da doença é como se nós recorrêssemos a um medicamento externo, a um terapeuta, a um médico, que nos colocasse de novo naquela posição de saúde incorruptível, de plena vitalidade como nós tínhamos antes. Mas a cura precisa de engajamento pessoal. E quão raras vezes nós estamos efetivamente resolutos a colaborar para esse processo de cura. Os benfeitores espirituais de Lucien revelaram a ele que aquela moléstia grave do mal de Hansen ou da lepra, na verdade, tinha sido uma repercussão da própria lei de causa e efeito. Por conta de débitos clamorosos que ele houvera colecionado ao longo dos tempos, vinha agora a enfermidade como uma forma de expiação para facultar a futura reparação. E assim também acontece conosco, com os conflitos existenciais que agora eclodem no nosso modo de ser, com essas enfermidades que a gente tenta se curar, mas não consegue efetivamente se deslindar daquele problema, com os familiares difíceis que nascem no próprio seio familiar que nós conquistamos na face da terra, com as dificuldades inúmeras que aparecem no nosso caminho. E é como se a gente quisesse se desagrilhoar à força, se desacorrentar dessas prisões que nos causam mal-estar, que nos causam esse sentimento de angústia, mas efetivamente esse é o nosso remédio. Por isso que nós, como espíritos que ainda estamos imperfeitos, internados no mundo de provas e expiações, defrontados com essas experiências, precisamos desenvolver formas para lidar bem com elas e não efetivamente apagá-las do nosso caminho, porque elas são as oportunidades que nós temos para lograr esse aperfeiçoamento de nós próprios. Há muito tempo, por muito tempo, nós utilizamos a força da espada para preservar a nossa própria existência. Mediante uma ameaça, pegamos em armas contra os nossos irmãos. Mas precisamos nos lembrar que nem Jesus, na cena célebre da sua prisão, ele que era inocente, compactuou com esse tipo de coisa. Quando Simão Pedro desembainha a espada e corta, lacera a orelha do soldado Malco, Jesus aproveita aquela oportunidade para repreendê-lo. Pedro, embainha a tua espada. E é interessante porque Emmanuel tem uma mensagem que ele vai explicar. A cruz, o símbolo da renúncia que o Cristo elege para o seu messianato, tem o formato de uma espada, com a lâmina voltada para baixo. Como a nos ensinar que é através desse ato de devotamento, abnegação, renúncia de nós próprios, para que nós possamos aplacar essa fúria, essa rebeldia, essa agressividade que por vezes ainda emana do nosso modo de ser, do nosso espírito ainda muito belicoso, ainda muito arraigado à reatividade. É através desse sentimento de amor que nós vamos nos imunizando espiritualmente para esses desafios. É através do amor que nós vamos angariando forças e robustecendo o nosso espírito para enfrentar mais sobranceiros e confiantes, com coragem, os desafios que nos são expostos. Então é por isso que antes o império da espada agora precisa dar lugar ao império da cruz. Não aqui numa apologia à martirização de nós, mas colocando a cruz como símbolo daquele fardo, ainda que seja leve, daquele jugo suave que nós precisamos enfrentar até o fim das nossas existências. É um fardo que não é imposto por ninguém,
É um fardo que é nosso, herança das nossas escolhas, muitas delas malogradas, mas é através do discernimento que nós vamos aprendendo a escolher melhor e percebendo que essa cruz vai ficando ainda mais leve a partir do momento que a gente tem consciência e resignação, obediência às leis de Deus. E quando a gente para de recalcitrar contra os aguilhões, a gente vai percebendo que a nossa dor diminui, porque vem o entendimento, vem a compreensão, vem a caridade. E é a caridade, esse bálsamo, que ameniza as nossas dores. Como o próprio apóstolo Paulo disse na sua epístola aos Efésios, quando ele define as armas do cristão. Deve se vestir com a couraça da justiça. Não a justiça dos homens, não a justiça que quer aniquilar os seus irmãos, não a justiça pelas nossas próprias mãos, porque nós não temos conhecimento de toda a verdade. A verdade que nós conhecemos ainda são dimensões muito pálidas de uma realidade que é muito maior. Por isso que nós devemos entregar a justiça ao próprio Deus, que tudo sabe, que tudo vê, que compreende as intenções interiores inconfessáveis de cada um de nós, que sabe do nosso passado, das reencarnações sucessivas e das motivações até para aqueles que ainda são renitentes no mal. E ele vai dizer que nós possamos portar o escudo da fé. A fé é esse escudo para nos blindar contra as influências perniciosas que ainda nos rodeiam. Num tempo quando a gente percebe tanta insensatez, principalmente vindo do alto posto político-social, daqueles que deveriam saber governar as massas, e nós vemos tanto aturdimento. A nossa sociedade atual parece uma sociedade de cegos, tateando no escuro, sem saber por onde ir. Nesses tempos tão difíceis, nós que somos espíritas, temos as claridades evangélicas para nortear os nossos caminhos. Nós sabemos qual caminho nós deveremos prosseguir. Falta apenas o nosso esforço pessoal em perseverar com confiança esse caminho, verdade e vida que nós já temos conhecimento. O capacete da salvação. Veja que o capacete é aquele equipamento que protege a área do cérebro, a área do discernimento, capaz de tomar as melhores decisões. Perseguindo essa fé e perseguindo com esperança, nós vamos protegendo e preservando a nossa existência, tomando as melhores decisões racionalmente para um futuro mais ditoso. Ou seja, nós é que vamos salvar a nós próprios. Muitos dos nossos irmãos ainda ficam esperando a volta do Cristo, como se o Cristo efetivamente alguma vez tivesse se afastado de nós. Na obra A Caminho da Luz, o Espírito Emmanuel vai dizer que no planeta Terra nós temos as impressões digitais das mãos divinas de Jesus, que Ele próprio foi o artífice, o arquiteto do nosso planeta. Então nós estamos envolvidos pela sua psicosfera divina. O tempo inteiro Ele nos manda essas irradiações de estímulo e perseverança para que nós possamos caminhar com mais confiança. Mas às vezes somos nós que decidimos nos demorar nos charcos da nossa culpa e das lamentações. Somos nós que decidimos ficar paralisados no lugar onde estamos, quando poderíamos aspirar a longos haustos estas vibrações cariciosas que Ele emana. Nós que podemos salvar a nós mesmos. Somos nós os nossos próprios heróis. E Paulo também vai dizer, utilizar a espada do Espírito, a própria palavra de Deus. Nós temos 3 revelações: a lei de Moisés, os ensinamentos de Jesus, a codificação espírita. E de que nos serve essa nossa fé? Qual a utilidade que nós extraímos destes ensinamentos evangélicos? O que a gente já consegue aplicar de todos esses ensinamentos na nossa própria existência? Porque essa é a função. A gente costuma entender a doutrina espírita como ciência, filosofia e religião, mas todos são meios para um só objetivo: educar os nossos sentimentos. E se nós, imersos em tantas reflexões filosóficas, em tantas reflexões doutrinárias,
Não conseguimos utilizar aquilo que aprendemos para viver melhor uns com os outros? De que efetivamente serve a nossa fé? Quais as obras que nós temos realizado para a construção de uma sociedade melhor? Dizemos que queremos um mundo melhor para os nossos filhos, mas será que nós estamos entregando ao mundo filhos melhores, cidadãos de bem e bem formados, para que possam colaborar com a transição planetária, com a regeneração do planeta? Estamos já habituados ao planeta de regeneração? Tudo isso implica em autopreservação, porque a lei de conservação, escrita lá em O Livro dos Espíritos, colocada pelo nosso querido codificador, diz que cada um de nós tem esse instinto natural de preservar a nossa própria vida. Mas aí a gente precisa refletir sobre de que vida nós estamos falando. Estamos falando de uma vida essencialmente material? Se sim, nós, para a conservação, pensaríamos apenas nos cuidados de higiene pessoal, cuidados do corpo, provimentos materiais para nos sustentar, para termos o que comer, onde morar, tomar banho, coisas básicas, coisas que nós já nos preocupamos e às vezes gastamos a nossa encarnação inteira nos preocupando com essas coisas. E onde ficam as reflexões da nossa vida além-túmulo, da nossa real existência? Porque se nós somos seres imortais, é lógico que nós precisamos nos preocupar com o nosso futuro. E esse nosso futuro é construído através das nossas ações de agora. Então, a conservação de quem nós somos espiritualmente vai depender das relações que nós travamos, de como andam as nossas emoções, se elas estão equilibradas e em saúde, se nós conseguimos representá-las na forma de sentimentos elevados, ou se esses sentimentos têm sido responsáveis pelo nosso próprio adoecimento. Porque pense, se nós somos essas mentes pensantes, se nós somos essas antenas psíquicas e se somos capazes de influenciar o espaço, porque aprendemos isso na obra A Gênese. Kardec vai escrever lá em A Gênese, no capítulo 14, Fluidos. Ele diz que o pensamento está para o espírito, assim como a mão está para o artífice. E através do nosso pensamento nós conseguimos plasmar e influenciar nos fluidos ao nosso redor, mudando a psicosfera de onde nós estamos. E se nós temos essa capacidade de interferir o espaço onde nós estamos, imagine a nossa capacidade de interferir na harmonia fisiológica no corpo no qual nós estamos internados. Este corpo, essa vestidura, este instrumento para as nossas experiências, recebe o tempo inteiro essas nossas vibrações. Então pensemos em como não está a harmonia fisiológica daqueles que se demoram, por exemplo, na agressividade e irritabilidade. Será que o aparato fisiológico está bem organizado? Aqueles que nutrem sempre mágoas e ressentimentos de anos atrás. Será que este corpo provavelmente não está tendo repercussão dessas emoções na forma de somatizações? Preservar a nós próprios também é evitar essas formas de suicídio indireto. Porque este corpo é um talento que nos foi confiado por Deus, a fim de que tenhamos as nossas experiências e possamos ir até o final multiplicando esses recursos que o alto nos destina. Então veja que, de acordo com essas reflexões da doutrina espírita, a noção de preservação a nós próprios, ela toma um patamar muito maior, recebe uma significação muito mais especial. Mas Emmanuel escolhe uma passagem evangélica específica para abrir esse capítulo, quando Cristo diz o seguinte: vai e não peques mais. João, capítulo 8, versículo 14. É interessante que no mesmo Evangelho de João, ele anota uma outra passagem muito semelhante. Eis que está escurado, não peques mais, para que não te suceda algo pior. João, capítulo 5, versículo 14. E aí a gente pode pensar,
Por que que Emmanuel escolhe isso do vai e não peques mais como símbolo de autopreservação? O Cristo não veio para ser o curandeiro vulgar. Não obstante, ele nunca virou as costas para quem quer que fosse que desejasse a cura do corpo, e ele se apresentava a essa pessoa e perguntava: crês que eu possa te curar? Que queres que eu te faça? E tendo realizado a cura, dava a cada um de nós a autonomia, a responsabilidade, o mérito, não só por aquela renovação, como para que assumíssemos a responsabilidade de mudar o nosso comportamento, a fim de que nós não contraíssemos novas doenças. O Cristo falava de uma forma muito simples que nós somos os responsáveis pela saúde ou doença que nós mesmos contraímos. E para que preservássemos não apenas o nosso aparato fisiológico, mas a nossa saúde psíquica, a nossa saúde mental, precisamos cuidar dos nossos hábitos mentais, cultivar hábitos mentais mais saudáveis e refletindo-os numa conduta e num comportamento mais elevado. Na primeira frase, vai e não peques mais, este é o diálogo quando a mulher flagrada em adultério é trazida para o Cristo pelos doutores da lei. Os doutores da lei praticamente arrastam aquela mulher em meio à praça pública e apresentam ao Cristo. Esta mulher foi flagrada em adultério. A lei diz que nós devemos apedrejá-la em praça pública. Tu, porém, o que dizeis? Aquele era um confrontamento. Porque como eles sabiam da piedade, da misericórdia, do coração elevado de Jesus, provavelmente aquela era uma boa arapuca para que o Cristo se contradissesse em relação à lei de Moisés. O Cristo, entendendo a profundidade daquelas intenções e para dar-lhes uma preciosa lição, nada diz e começa a rabiscar na areia no lugar onde eles estavam. Os doutores da lei apertam-no mais uma vez. E então, Galileu, tu que dizeis? Quem estiver sem pecado, que lhe atire a primeira pedra. Jesus aqui colocava o símbolo da compaixão e da misericórdia. É como se ele fizesse nos refletir que todos nós temos defeitos e pela nossa incúria e inobservância às leis, todos podemos estar na posição de caídos, na posição de culpados, se nós não tivermos vigilância suficiente. E se assim o é, qual a nossa autoridade moral para recriminar quem quer que seja? Naquele momento, o Cristo também dizia: se queres a autopreservação, se queres preservar a ti próprio, cuida de não fazer julgamento a quem quer que seja. Porque quando a gente faz o julgamento a respeito de alguma infelicidade ou de algum erro do outro, a gente passa a vitalizar aquele erro. E se não cometemos, provavelmente, se nós não tivermos vigilância suficiente, no futuro estaremos no lugar daquele que pecou. Então há de se ter muito cuidado com o julgamento. Além disso, nós não sabemos das razões que levaram a pessoa àquela conjuntura. Se a mulher adulterou, onde estava o homem que adulterou junto com ela? Então veja que todo julgamento é precipitado. E após toda essa discussão, as pessoas vão se despedindo daquele local uma a uma, a começar pelos mais velhos, vai dizer o evangelista. Restando apenas a mulher, Jesus então pergunta a ela: e então, mulher, onde estão aqueles que te julgaram? Não a condenaram? Não, Senhor. Então eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Vai e não tornes a pecar. Veja que o constrangimento gerado pela situação foi suficiente para gerar naquela mulher uma reflexão. E todas as vezes que as dificuldades nos chegam, é justamente nisso que a gente tem que pensar. Ao invés de perguntar por que eu, onde está Deus que não tem piedade da minha vida? Enquanto o outro está gozando de saúde, eu estou aqui me submetendo a um tratamento, por exemplo, de quimioterapia.
Fui acometida por um câncer desastroso que está roubando a minha vida e os meus filhos, quem irá cuidar deles? Ao invés de entrar nesse tipo de questionamento, poderíamos de uma forma mais acertada nos questionar: quais são as preciosas reflexões para a imortalidade que essa enfermidade me causa? Veja que isso não é fácil, porque vai dizer Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo: a resignação é um consentimento do coração. É necessário ter humildade, coração dulcificado, entendimento dessas realidades divinas, a fim de que, mediante a prova, nós guardemos a paciência e a esperança para enfrentá-la com coragem. Mas quando a gente passa a perceber o significado existencial dessas lições que a vida nos traz, a gente passa a viver melhor. Porque a gente entende que se nós acreditamos em Deus, sabemos que não há absolutamente nada sob o nosso controle. O controle é divino. Nós não temos fé em Deus? Não dizemos isso? Se nós temos fé, precisamos nos entregar, porque fé é fidelidade. Fé é confiança irrestrita. É ainda que eu não entenda os desígnios sublimes, eu me submeto a eles e pago o preço por isso. Porque sei que Deus, sendo meu Pai, Ele só fará o melhor para mim. Ainda que aquela lição eu não consiga compreender, ainda que eu não concorde, mas preciso aceitar que Deus, sendo essa inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, Ele sabe mais do que eu, só um pouco. Então eu preciso entender que aquela prova, embora difícil, é a ideal para o meu aperfeiçoamento. E assim, Jesus falando, vai e não peques mais aquela mulher, é como se Ele dissesse, minha filha, para que passar por esse constrangimento de novo? Vale a pena o que você fez? Olha o resultado do que te aconteceu. Não repita os velhos equívocos. Muda de conduta. Aproveita a tua existência para cultivar outros dons, dotes imperecíveis para o teu espírito. Não perde a sua vida para ganhar o apreço ou o amor dos homens, porque não vale a pena. Veja que Jesus falava para a mulher flagrada em adultério, mas também serve para nós. Quando nós perdemos a nossa cabeça, veja que às vezes um acidente trágico é questão de segundos. Uma fechada no trânsito, tem uma arma no carro, há uma decisão. Posso pegar a arma e naquela fração de segundos de raiva, aniquilar a vida do meu semelhante, ou posso escolher respirar fundo e seguir adiante. E até fazer uma prece para aquele que me fechou. Veja que nós sempre temos essa condição de escolher, esse poder de decisão. E era isso que Jesus dizia naquele momento àquela mulher. E na segunda passagem, nós temos aqui a cena célebre daquele que era o paralítico e que pede a Jesus a cura. O paralítico, paralisado no seu sentimento de culpa e de lamentação, que era digno da piedade humana, que sobrevivia através das esmolas que pedia e que mal conseguia rastejar-se próximo ao Cristo a fim de que Ele lhe desse uma mudança no seu estado. Mas o Cristo se apieda dele e efetivamente o cura. Levanta-te e anda, vai dizer Ele, como se dissesse, se você se demora muito na culpa e na lamentação, para um pouco de se fixar naquilo que há de ruim na sua vida. Pensa nos recursos internos que você já tem. Revolve esses recursos internos e utiliza-os para o seu próprio aperfeiçoamento, para que você se sinta melhor. Porque a medicação, o terapeuta, o médico, o passe, a cirurgia espiritual são estímulos externos para tentar mobilizar esses elementos internos de renovação interior. Tudo isso é muito bom. É graças ao avanço da ciência, da própria espiritualidade, que nós temos esses benefícios ao nosso dispor, a fim de que a gente mude e persevere numa resolução íntima
mais aperfeiçoada na nossa relação com Deus. O tratamento é apenas um pretexto para que a gente se aproxime dessa nossa relação com a divindade e busque efetivamente uma vida mais feliz e harmoniosa conosco e com os outros. Então Jesus, após efetuar a cura, vendo que provavelmente aquela paralisia dos membros foi uma repercussão também da lei de causa e efeito, que às vezes coloca esse remédio amargo para que a gente possa repensar, desenvolver a virtude da paciência, da resignação, da obediência aos desígnios divinos, porque quando tínhamos plena vitalidade não aproveitamos. Às vezes utilizamos as nossas mãos para destruir a vida dos outros. Agora vimos com as mãos mirradas, vimos com dificuldades de locomoção, a fim de reflexionar melhor sobre esses ensinamentos elevados. E então Jesus diz a esse paralítico: estás curado, agora não peques mais, para que não te suceda algo pior. Numa leitura superficial, até parece que Jesus colocava uma praga sobre o paralítico. Ó, tô te avisando, hein? Se eu te pegar em alguma delinquência, vou rogar uma praga que você vai ficar pior do que você estava. Mas na verdade, aqui é uma advertência amorosa, como a dizer que nós somos tão bafejados pela divina misericórdia que às vezes repetimos e erramos insistentemente no mesmo ponto e não temos mais aquele acréscimo de glória para poder ser um lenitivo às nossas próprias dores. Chega um momento que nós temos as provas e aí temos as experiências para poder vencer as nossas más inclinações. E se a gente não aproveita as oportunidades e continua errando deliberadamente, vem a expiação que nos constrange a passar por aquele tipo de experiência, sem que haja nada que nos possa livrar daquela situação, para o nosso próprio aprendizado. Não é para martirizar nem para condenar eternamente ninguém. Não é para que a gente fique nas penas eternas, mas para que efetivamente a gente desenvolva essa nossa resolução íntima em prol da própria preservação. E é Joana de Ângeles quem vai dizer: a principal terapêutica é a autodeterminação para curar-se. Todos estes exemplos são exemplos que a própria vida nos dá a fim de que nós possamos assumir a responsabilidade pelas nossas próprias existências. Temos uma espiritualidade superior que nos suporta, nos encoraja, temos os nossos mentores, a nossa família espiritual que nos assessora. Mas nós precisamos estar permeáveis e receptíveis a essas vibrações amorosas e também fazer o melhor a nós mesmos, sem nos entregar a este conformismo e sem colecionar novos equívocos, porque o objetivo sempre será a educação dos nossos sentimentos, trabalhar pela nossa própria felicidade. Esse é o objetivo da vida. E é por isso que a métrica da nossa relação com Deus, da nossa relação com o divino, é o outro. Se a gente ainda não consegue tolerar o outro, respeitar, compreender, a gente ainda não percebeu o que é esse sentimento mais elevado de caridade. Existem várias formas da gente viver este amor sublime, mas sem contradita ele começa com esses degraus pequenos. O degrau da tolerância ao contraditório, de eu entender que ainda que o outro não expose das mesmas convicções que eu tenho, ele não tem a obrigação, ele tem a liberdade dada por Deus para ter a própria consciência, para ter o seu livre-arbítrio, para discordar de mim, e isso não significa que ele me ame menos. E se eu ainda tenho esses desafios de me irritar demasiadamente, de nutrir esses sentimentos melancólicos, de achar que os outros não me tratam como eu acho que deveria ser tratado, porque em geral a gente tem uma autoimagem distorcida. Em geral a gente não é nem tão ruim quanto o outro pensa, nem bom demais. Por isso que o autoconhecimento é essa forma de refletir sobre quem nós somos com sinceridade, para que
alcançando a nossa autoimagem, a gente possa melhorar. Se eu não me observo, não observo os meus próprios comportamentos, eu vou vivendo reativamente ao sabor das circunstâncias. E a gente vê vários casos assim na nossa sociedade. Se alguém xinga, o outro xinga de volta. Se agride um familiar, o outro agride também. Nós estamos voltando para a brutalidade de antigamente, em que a gente resolvia as coisas no tapa, canibalizava-nos uns em relação aos outros. Onde é que está o conhecimento sobre amar ao próximo como a mim mesmo? E é por isso que a maior demonstração da nossa fé é através das nossas obras. Mesmo que a gente ainda não consiga viver isso com pleno desprendimento e abnegação, precisa ser à custa do nosso próprio esforço. Ainda que o outro não me suscite amor, que pelo menos eu insista em tolerar o direito que ele tem de ser feliz, em não desejar-lhe mal e endereçar-lhe preces, a fim de que vá amainando esse sentimento de revolta interior que eu trago ainda dentro de mim. Preservar a nós é agir com gentileza. E tem uma mensagem também de Emmanuel na obra Ceifa de Luz que fala sobre gentileza. O título da mensagem é Autopreservação. Ele vai dizer exatamente isso. A gentileza, ela melhora as relações sociais. Faz com que a gente não se estapeie e viva dentro de um grau de civilidade mínimo aceitável. Mas a gentileza é mais que isso. Por mais incrível que pareça, a gentileza não é para o outro primeiro, é para você. Porque a gentileza te faz gozar de uma alegria íntima que espraia. E quando você faz o bem no outro, você acaba dando um bom exemplo. Mesmo que seja artificiosamente, como a gente chama hoje, falciane, mesmo que seja falciane, faça. Porque vai melhorando a relação, muda a psicosfera do lugar, dá um bom exemplo e você acaba recebendo de volta também esses dotes de gentileza. Viver com amor é imunizar-se espiritualmente, é ter essas defesas psicológicas em relação a essa enxurrada de vibrações ainda muito maliciosas do nosso planeta. Porque se nós quisermos nos afinizar com a outra classe mais sombria, a gente vai ter recursos suficientes. Porque se o nosso planeta ainda é de provas e expiações, o mal aqui predomina. Então imaginemos a quantidade de mentes ao nosso redor, à espreita, só querendo nos influenciar em pensamentos de agressividade, de luta uns contra os outros. Mas praticar essa benevolência para com todos, agir bem com os outros, com simpatia, cordialidade, é também preservar a nossa própria saúde mental, porque nós somos efetivamente aquilo que nós pensamos, aquilo que nós vitalizamos no nosso mundo íntimo. E se queremos saber como vamos despertar no além-túmulo, é só analisar a classe de pensamentos que nós temos nos demorado. Quais são os nossos hábitos? Quando ninguém vê, quando ninguém observa o nosso comportamento, como é que a gente reage? Em que nós temos nos fixado e o que nos causa mais regozijo? Assistir a novela violenta com cenas de sexualidade exorbitantes? Ou ver o noticiário de quem assassinou quem, de quantas famílias foram dizimadas? Ou a gente sente mais felicidade em apreciar uma boa música, em conviver e confraternizar com os nossos amigos, contar piada, falar de casos do passado que nos trazem boas recordações? Nós, como seres humanos, temos oscilações emocionais ao longo do dia e ao longo da vida. Passaremos por momentos felizes, de alegria, e passaremos por tristezas dolorosas. Afinal, nós não desconhecemos que as aflições nos chegarão, mais cedo ou mais tarde. Mas é natural e é equilibrado passar por essas oscilações. Mas nós podemos escolher aquilo em que nós nos demoramos. O pensamento ruim ainda pode chegar, mas é a gente que escolhe
e seleciona em que nós vamos nos demorar. E é interessante a gente refletir sobre isso para preservar a nossa saúde emocional. Porque quando a gente desfruta de saúde emocional, qualquer problema e qualquer aflição que nos chega, a gente enfrenta com naturalidade e paciência. E aí tudo fica melhor. A gente preserva essa paz íntima porque agora passa a ser uma conquista do nosso próprio espírito e nada exterior consegue nos desmantelar. A gente ouve com relativa frequência: tal pessoa me tira do sério, eu estava tão bem, aí vem fulano de tal e me desestrutura. Mas quando foi que você deu este poder a fulano de tal? Como é que fulano de tal tem o poder para dirigir as suas emoções e a sua própria vida? Se o Cristo nos empoderou, se Ele nos conferiu a responsabilidade pela nossa própria saúde emocional, se Ele disse que somos nós os responsáveis para viver bem para nós e para com os outros. Sinal na lei de adoração de O Livro dos Espíritos tem que adorar a Deus é elevar os nossos pensamentos ao alto. Veja que poder maravilhoso que nós temos de alcançar o terceiro céu e nós vamos ficar aqui mergulhados nessas sombras? Não. Nós não podemos dar a ninguém esse direito. Esse direito é nosso. Precisamos então assumir as rédeas da nossa própria vida, a responsabilidade pelo que pensamos, pelo que falamos e pelo que fazemos. Porque se nós não pegamos mais em armas para assassinar os outros, alguns de nós ainda utilizamos o dom da palavra, que é uma lâmina que pode ferir mais do que muita faca afiada por aí, para proferir maledicência e calúnia contra os outros. A autopreservação também é isso. É a gente se desfazer desses velhos hábitos que não nos pertencem mais. Podem ter nos pertencido no passado, quando tínhamos a ignorância, quando não sabíamos direito o que fazíamos, mas agora, bafejados pela doutrina espírita e pelos ensinamentos de Jesus, vai e não tornes a pecar. Para muitos de nós, este é o último chamado, a oportunidade derradeira. Sabe-se lá se teremos recursos e oportunidades como essa nossa existência? Nascemos no Brasil, com todos os defeitos, coração do mundo, pátria do Evangelho. Temos acesso a tantas reflexões preciosas. Só Chico psicografou mais de 400 para que nós possamos nos debruçar, aprender com estes exemplos, e nós estamos desperdiçando essa oportunidade. Por quê? Precisamos, portanto, batalhar para a nossa própria preservação e pensar que se nós não cuidarmos de nós, iremos delinquir naqueles velhos erros de outrora. Existe uma passagem também no Evangelho que fala sobre o paralítico de Cafarnaum, Natanael Ben Elias. Amélia Rodrigues Espírito narra essa história na obra Primícias do Reino. O paralítico de Cafarnaum, logicamente por estar paralítico, não conseguia chegar próximo ao Cristo. Ele estava deitado sobre uma cama desde muito tempo. E então ele pede o concurso de alguns amigos para abrir uma fenda no telhado e descer o colchão próximo à região onde o Cristo estava. Ele estava fazendo um atendimento numa determinada casa. E assim os amigos fazem. Pense na cena excêntrica. Aquela cama descendo e o Cristo olhando aquela cama descendo e o paralítico ali deitado no colchão. E então o paralítico, às vistas agora do Cristo, pede: cura-me. E o Cristo: crês que eu possa te curar? Que queres que eu te faça? Cura-me. E o Cristo: os teus pecados te foram perdoados. O paralítico fica até chateado. Meus pecados foram perdoados? Mas eu quero voltar a andar, não quero perdão de pecado não. Veja como às vezes a gente nem compreende a razão do nosso próprio problema. E aí o Cristo diz: mas será que é mais fácil dizer teus pecados te foram perdoados ou levanta-te e anda? O milagre que o Cristo tinha acabado de fazer era muito maior do que uma mera cura do corpo. Resultado:
O paralítico volta a andar e aproveita aquele momento para ir num bar festejar a sua saúde física. E aí eu pergunto, não seria melhor ele ter preservado a sua própria enfermidade? Quando Cristo adverte, vai, não tornes a pecar para que te não suceda algo pior, já é prevendo que uma cura do corpo sem uma renovação interior de nada adianta. É por isso que nós precisamos conservar essa tranquilidade mesmo perante as nossas aflições. Nós somos, meus amigos, a maior conquista e o maior investimento do alto. Deus confia na nossa capacidade e no nosso potencial para sermos Cristos. Nós somos os futuros Cristos, porque a perfeição moral é o nosso destino. Mas, para isso, nós precisamos do nosso esforço próprio. A grande renúncia de Jesus na cruz, com os braços abertos para os seus algozes, para os seus amigos e até para os desertores, é um acúmulo e um progresso de pequenas renúncias do nosso dia a dia. Renúncias essas que nós já estamos capacitados a desenvolver. A renúncia de estar sempre certo, de sempre vencer numa discussão. A renúncia de, num momento de raiva, não devolver a injúria de bate pronto. A renúncia do nosso próprio desejo ser atendido. Porque às vezes, nas nossas preces, não está uma rogativa ou súplica ao alto, mas uma tentativa de dar ordens ao próprio Deus. Como se a gente quisesse mercadejar o nosso bom proceder a fim de que Deus viabilizasse aquilo que nós pedimos. E quando Ele não nos atende, não porque não nos ouça, mas porque nos ama e quer que a gente aprenda a pedir melhor, a discernir melhor. E já para finalizar, pensemos sempre que nós somos os responsáveis pelas nossas existências. Viemos de um planejamento reencarnatório onde não raras vezes participamos deste processo e pedimos as provas difíceis que ora enfrentamos, este gênero de provas da nossa atual vida. E agora que estamos aqui na prova de fogo, quando deveríamos demonstrar a nossa resolução para poder seguir adiante, titubeamos e não queremos mais? Queremos nos evadir e fugir para a porta larga, para os atalhos? Não podemos fazer isso. Vamos abraçar as aflições que chegam, assim como Lucien, nessa história que nós contamos no início, que soube resignar-se e tudo padecer, no lugar daquelas chagas pustulentas, fedidas, asquerosas, nasceram pontos luminosos, que regeneraram uma alma de pecado. Assim também pode acontecer conosco. Que Jesus nos abençoe e nos inspire hoje e sempre.